3:02. Olha só, a gente vai começar pela capital federal. Teve reunião hoje do presidente Lula com ministros, teve fala do ministro da Casa Civil, tudo sobre como baixar o preço dos alimentos. O Rafael Procópio vai tentar explicar pra gente aqui, agora vai conseguir, claro, que saiu dessa reunião do presidente Lula com os ministros. Fala, Procópio. Ronald e Zaidan, boa sexta-feira a vocês e a todos que estão com a gente. Olha só, o governo federal continua analisando as medidas que podem ser adotadas para baratear o custo da comida no país ao longo dos próximos meses. Uma resposta mais definitiva, pelo menos um plano mais concreto a gente deve ter a partir da próxima semana. Diante disso tudo, o presidente Lula se reuniu mais uma vez essa semana, hoje, aqui no Palácio do Planalto, com os ministros da Agricultura Familiar, Casa Civil, e com o presidente da Conab para analisar as propostas que podem ser adotadas. Uma das ideias sugeridas, pessoal, é a criação do programa Rede Popular de Abastecimento, que funcionaria como uma espécie de farmácia popular, focando aí na distribuição dos alimentos mais baratos em comércios nas periferias. Em um dos pontos, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o presidente Lula pediu levantamentos para verificar o preço e o custo de intermediação dos produtos no mercado do país. Em diversos momentos, segundo os ministros que participaram dessa reunião hoje, o presidente Lula externou essa preocupação com o preço da comida no nosso país, coisa que ele fez publicamente, cobrando os ministros na última segunda-feira na reunião ministerial, e pediu um levantamento aí de tudo que foi produzido, enfim, como é que estavam os hábitos de consumo brasileiros de 2022 para cá e com uma perspectiva também para 2025, para que o governo consiga se planejar de alguma forma em como baratear, deixar mais acessível o preço da comida no dia a dia. Lembrando que tanto o ministro da Fazenda, que participou dessa reunião, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, eles citaram que existe uma expectativa muito positiva quanto a uma safra melhor para 2025. E junto com a acomodação que a gente está percebendo agora da moeda norte-americana, o dólar, a perspectiva, pelo menos de boa parte do governo federal, é de que o preço dos alimentos comece a cair nos próximos tempos. Não dá para a gente cravar na próxima semana, mas a expectativa é que esse preço, de fato, segundo o governo federal, ele comece a ficar mais acessível nesses próximos tempos. Lembrando que hoje a gente teve a prévia da inflação e em boa parte dos quesitos se observou uma desaceleração, quase uma deflação. No entanto, continua a inflação por conta do preço dos alimentos que puxou lá para cima esses índices. Uma das propostas, pessoal, para a gente finalizar, que entrou na negociação, foi apresentada pela Associação Brasileira de Supermercados e quer criar novas regras para diminuir as taxas que os supermercados pagam ao aceitar o Vale Alimentação, além da possibilidade de desoneração da folha de pagamentos deste setor, algo que o governo tinha batido bastante a tecla de forma negativa contra outros 17 setores da economia brasileira. E agora, de fato, para a gente finalizar, o ministro Rui Costa, já mostrando que o governo tem aprendido com alguns erros recentes, deixou bem claro que o governo não vai influenciar de maneira taxativa contra o preço do que vai ser vendido e comprado no nosso país, e sim que o mercado se autorregula. Uma mensagem bem clara para um governo que recentemente teve alguns reveses, com toda essa questão de algumas falas que foram mal interpretadas pelo mercado financeiro. Ou seja, pessoal, as discussões continuam acontecendo aqui em Brasília e posições mais claras do Poder Executivo a gente deve ter a partir da próxima semana. Bom, e tem aqui a palavra do Rui Costa sobre a alíquota de alimento e ele fala de importação. De imediato, por exemplo, na alíquota de importação. Então essa é uma resposta imediata, porque o efeito disso é evidente. Como o mercado, e eu vou repetir, o preço se forma no mercado. O mercado é competitivo, se nós tornamos mais barato a importação desses produtos, vão ter vários atores econômicos do mercado importando esses produtos, porque tem uma diferença de preço e, portanto, vão enxergar aí um lucro a ganhar e vão importar e ajudar a baixar o preço do produto interno, pelo menos ao preço do preço internacional. É o que disse, Zaidan, o ministro Rui Costa. A tática parece que vai ser facilitar a entrada de mais produto para equilibrar os preços. O que você acha disso? Boa tarde, Ronald. Tarde, Manuel. Pois é, Ronald. A discussão ela é primária, né? Porque, primeiro, com essas coisas de o mercado se autorregula, né? Esse é um totem que é carregado pelos liberais, né? Principalmente os liberais de jardim de infância, né?
O mercado, ele não se autorregula, não é exatamente isso. Até porque há muitos setores em que o mercado já não tem nem capacidade de se autorregular. Produtores não conseguem regular porque eles estão sujeitos a monopólios. No caso dos alimentos, primeiro é o fator sazonal. Aí sim, você tem uma correção que é natural, que ocorre todos os anos. O Brasil já conseguiu reduzir muito o efeito da sazonalidade, porque hoje você tem a safrinha. Antes não havia safrinha, você tinha a safra naquela época, milho só dá nessa época, manga só dá nessa época, uva só dá Isso acabou. Hoje você tem a oferta desses produtos o ano inteiro, alguns por importação, mas grande parte por produção anual, porque as condições climáticas no Brasil permitem isso. Permitem que você tenha a grande safra, safras menores de feijão, de milho. Você tem a safrinha de milho, a safrinha de feijão. Então o Brasil hoje sofre muito menos do que no passado com a sazonalidade. Agora, ao mesmo tempo, nós tivemos algumas situações que são atípicas, né? Como aquele período excessivamente longo sem chuva, as queimadas que destruíram plantações inteiras, afetaram o preço de vários produtos. E houve um período também em que houve chuva excessiva. E no caso específico do arroz, que continua subindo, o preço do arroz, ao contrário do feijão, que o preço está descendo, do arroz está subindo. Frango está mais caro, mais de 10%, o último levantamento, com um reajuste considerável. Em compensação, a batata teve redução de preço, o feijão teve redução de preço. Então, há fatores sazonais que o Brasil hoje enfrenta de maneira muito mais competente. Agora, importar, quem vai importar é o setor privado. O Brasil não está falando aquilo que foi dito na época da crise do abastecimento de arroz, que o governo iria importar e colocar lá, inclusive o selo de que era arroz importado pelo governo e com preço tabelado, etc. Isso ficou só no lero-lero, foi só um ligeiro movimento e depois um recuo assustado. Recuou muito facilmente na primeira pressão. Agora não. O Rui Costa está dizendo, não, o setor privado que vai importar. Normal. Claro, é o que a gente dizia ontem. Uma das alternativas é essa. É você importar. Né? Mas a outra, para você ter mais tranquilidade ano após ano, é fazer estoque regulador. Muito produtor torce o nariz para isso. Mas o Brasil teve por décadas política de estoque regulador e funciona muito bem. Depois abandonou em nome dessa lorota aí de que não, o mercado se regula. E não é assim, ainda mais comida. Ela está sujeita a fatores, a produção da comida, que o homem não controla. Não controla, os fatores climáticos, etc. E pragas, é muita coisa que não é controlável. Por isso a agricultura é subsidiada no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, onde há o maior subsídio à agricultura no planeta, seguido de França, Alemanha, são subsídios altíssimos. Né? Agora, Ronald, por que o governo nem sequer menciona uma reivindicação antiga do MST, que o Stedley sempre apresenta, de, em terras públicas, fazer assentamentos próximo às cidades, para que haja produção que pode ser de pequenos produtores ou de cooperativas, abastecendo a cidade ali do lado. Isso torna muito mais barato todo o processo. A comida chega muito mais barata, chega novinha, foi produzida ontem. E não é por falta de terra, né, Zaidan? Não é, definitivamente não é. Nós já trouxemos aqui todo o levantamento feito, que é ocupado pelo chamado agronegócio, agricultura para exportação, monocultura, produção de carne, a parte que é ocupada pelas águas, as cidades. Sobra muita terra. Mas o governo nem menciona. Aliás, o diálogo está completamente interrompido com o MST. Então você tem medidas que podem ser anunciadas, mas é um carnaval, o mercado se regula, vamos reduzir as taxas de importação. Tá bom, reduz a taxa de importação, mas isso é uma medida emergencial, você tem que fazer estoque regulador.
Agora falam em desonerar a folha. Os outros 16 setores dirão, pô, peraí, então há um privilégio, né? Diante dos preços altos, o governo se sentindo pressionado, porque sabe que comida cara é perda de voto, o governo vai desonerar um único setor. Mas o governo não dizia que a desoneração não tinha efeitos, nem em preços, nem em empregos. Como é que agora tem efeito? E vem, claro, os setores aproveitam para pressionar. Então, há uma pressão muito forte agora para que mudem o sistema de regulação de validade, né? Aquilo que é informado ao consumidor. Estão dizendo, melhor consumir até tal data. Significa que você pode consumir depois, só que a qualidade não será a mesma, o gosto não será o mesmo, mas não está estragado. Depois de certa data, aí sim. Tem produto que não. Deu a data tal, venceu, está estragado. E há uma pressão muito grande para que façam isso, para que tenham uma tolerância maior, em vez de prazo de validade, estabeleçam melhor consumir até tal data. Aliás, está cheio de produto que tem essa recomendação, né? Isso já é feito, aliás, vale ressaltar, né, Ronald? Exato. Ô Zaidan, eu entrevistei aqui há algumas semanas o presidente da Conab, o Edgar Preto. Ele estava falando exatamente, eu questionei a respeito do sucateamento total, esquecimento dos estoques e como isso foi danoso, né, para todo esse processo que a gente está discutindo aqui agora. E ele falou claramente na intenção de retomar os estoques, mas precisa ser um movimento logo, né, Zaidan? Porque senão a gente perde o bonde, né? E não depende dele, né? Essa é uma decisão de primeiro escalão de governo. Não vou nem dizer que do presidente especificamente, que eu acho que não precisa ser uma decisão presidencial, uma decisão ministerial. Então, Fávaro, Paulo Teixeira, esse pessoal tem de conversar, e como agora todo mundo tem de falar antes com o Rui Costa, fala com o Rui Costa, mas resolve logo, né? Esse negócio de estamos estudando, meu amigo, é muito estudo, né, Ronald? É muito grupo de trabalho, né? Vamos estar sentando para estar discutindo, né, Zaidan? Para estar agendando, para estar marcando, essas coisas. Não, tem uns negócios. Veja a situação. Ronald, não quero atrasar. Não, que isso, vambora. O que está acontecendo no Pará, né? Está acontecendo no Pará. Há uma manifestação gigantesca dos indígenas, inclusive ocuparam a Secretaria de Educação, por causa de uma mudança na legislação estadual. O governo Barbalho, do Helder Barbalho, o que ele quer basicamente é estabelecer a priorização do sistema de ensino à distância, né? Como se em toda e qualquer habitação dos indígenas tivesse internet. E eles estão dizendo, não tem. Tem muito lugar que não tem nem eletricidade. Que dirá internet? Não tem. Isso aí vai fazer com que muitas crianças indígenas, quilombolas também, fiquem sem educação, sem acesso à educação. Porque hoje o que existe lá é a obrigatoriedade de você fazer o máximo esforço, o governo do estado, para levar professores, e havia um pagamento pelo deslocamento, necessidade de alimentação, de moradia, lugares muito distantes das principais cidades paraenses, de R$7 mil. Aí eles falaram, não, agora vai ser entre 1.000 e 7. 7 é só no limite. Isso vai desestimular muitos professores. Ele ganhava 7, agora oferecem R$1.000. Ele ganhava 7 mil para fazer esse deslocamento. Mas o mais grave é remover a obrigatoriedade de levar o ensino a essas crianças. Não, elas aprendem, sabe? Acha que está todo mundo ali sentadinho, não é? Numa boa, com o computador na frente, e aí vamos à aula e pegando uma beleza, aquela internet de primeira qualidade. Não tem nem internet, cara. Tem lugar que não tem eletricidade. Que conversa é essa? E aí eles foram para a cidade. Ocuparam, exigem a demissão do secretário, e o governador está de licença, a vice-governadora não os atende. Agora eles estão dizendo o seguinte, peraí, e o Ministério dos Assuntos Indígenas? E o governo federal? Porque o Barbalho é um aliado, ele que agora está preocupado em convidar o Trump. Imagina se o Trump vai mexer com COP30, né? Ele abomina
esse tipo de coisa. Eu já disse, já saiu do Acordo de Paris, já era, né, Zaidan? Pois é, ficam bajulando o cara, sabe? Não, convite, não sei o quê. Tenha paciência. Já vão gastar rios de dinheiro, estão preocupados com o Trump, tem de levar ensino para essas crianças. E aí o que acontece? Isso afeta, inclusive, a produção local, porque há também conhecimento técnico que é adquirido nessas aulas, para produção, inclusive, de alimentos. Tem um descaso com o pequeno produtor, com as comunidades indígenas, com o povo quilombola. Porque quando você tira a educação, ou torna o acesso à educação impraticável, irrealizável, no papel está lá bonito. Nós temos uma política de ensino à distância, né, aula à distância para todos. Isso é cascata. Cascata. E o governo federal vai ficar calado? Em São Paulo que não deu certo, Zaidan. Em São Paulo a coisa não deu certo. Em São Paulo, exato. Não deu certo. Mas tem uma pressão para que isso aconteça. Né? E o sistema que eles usam lá é Starlink. É o Starlink do Musk. Agora é o seguinte, o que chama a atenção também é o silêncio do governo federal. Por quê? Porque a família Barbalho é aliada, inclusive está presente no governo. Tenha paciência, né? Não, e só para lembrar que não vai viver de COP30 o resto da vida o estado do Pará, nem Belém do Pará, né? E outra importantíssima, preocupação para muita gente a estrutura que estão encontrando para a COP, que é daqui 6 meses, hein? Uma dificuldade brutal de encontrar um lugar para dormir. E tô falando de gente que 6 meses antes. Tem gente que não está conseguindo agora absolutamente nada. E o que encontra com preços absolutamente impraticáveis. E não vem para cá só estrela, né? Tem inúmeros eventos paralelos e a propósito, muitas vezes os eventos paralelos que reúnem gente de organizações muitíssimo menores são algumas das que mais produzem. São os mais importantes. E não vão ter onde ficar. Eu não estou aqui querendo preconizar o fracasso, nada disso. Eu estou falando de informação que eu recebi de que não tem onde passar uma noite se não for por valor absolutamente impraticável. Impraticável. É só para dar um toque. É um assunto importante é legal que aconteça, é no Brasil, é no norte do Brasil, valorizar aquela região, mas precisa acontecer de verdade, né? Para todos. Não só para alguns pequenos interlocutores, pequenos que eu digo poucos interlocutores, que tem muita grana e só eles estarão lá. Não vai adiantar. Acho que eles vão usar a embarcação, né? Para amenizar o problema. Haja embarcação. Haja embarcação.